Olá, seja bem-vindo. Este aqui é o nosso comentário semanal da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Lúcio e a gente está aqui para falar um pouquinho mais sobre a Bíblia, sobre esse texto tão maravilhoso que nós temos estudado sobre o livro de Êxodo. Eu estou aqui com a minha lição da Escola Sabatina. Na verdade, já expliquei para você, né? Essa aqui é a lição da minha esposa, eu não estudo por ela. Eu estudo normalmente no meu celular, no meu tablet, porque para mim é muito mais fácil. Eu estou em deslocamento, eu estou aqui, eu estou ali, eu consigo, aonde eu estiver, pegar o celular e poder estudar ali. Mas eu sei que tem gente que gosta de usar aqui o material impresso, então por isso eu mostro para você poder não esquecer. Nós estamos falando sobre o livro de Êxodo, é um chamado para você aprender mais sobre a Bíblia, sobre o início daquele contato com o Deus Todo-Poderoso, como ele fez para entrar em contato com o povo dele, com aqueles que estavam presos como escravos dentro do Egito e como Deus os libertou. E é por isso que a gente vai falar sobre esse texto tão maravilhoso. Vamos lá? Duas formas para você ter a sua lição da Escola Sabatina. Como eu sempre falo, você pode entrar ali no site cpb.com.br ou encontrar uma loja dos céus, que é uma loja da Casa Publicadora Brasileira, onde você vai comprar, assinar, ou então você vai adquirir o exemplar avulso da sua lição da Escola Sabatina. Vá atrás, procure, já compre o próximo, porque no próximo trimestre nós vamos falar sobre a sequência do livro de Êxodo, o que acontece logo em seguida, e vai ser muito legal. Eu tenho certeza falar ali sobre Josué, sobre Caleb, falar sobre todo o contexto de dominar a cidade, a Terra Prometida, vai ser com certeza maravilhoso. Então vai lá, já procura, já encontra. A segunda forma como você pode encontrar a sua lição da Escola Sabatina é a partir de um tablet, de um celular ou então até mesmo de um computador. Eu estou aqui embaixo agora, não consigo mostrar para você, mas logo abaixo da linha da câmera, onde eu olho para você aqui, tem o meu computador, está aberto. E na frente do computador está aberta a minha lição da Escola Sabatina, o aplicativo grátis, gratuito. Ninguém está fazendo um PDF não autorizado, ninguém está pegando uma lição que não deveria, não. Nós estamos usando aqui exatamente o texto da lição da Escola Sabatina oficial, que é autorizado pela Associação Geral, onde nós aqui temos a nossa organização mundial. Então é muito legal se você puder encontrar. Se você não sabe onde encontrar, nos comentários deste vídeo. Na verdade, na descrição desse vídeo, você precisa abrir ali e você vai encontrar pelo menos 3 links. Um deles para você ir para o site da Casa Publicadora, outro deles para você baixar esse aplicativo ou para o seu tablet ou para o seu celular, não interessa se é Android ou então se é iOS, ou seja, Apple ou então de qualquer outra das marcas, você vai ter acesso a esse material que é tão bom. Toda vez que a gente estuda a lição de Escola Sabatina, eu preciso fazer esse convite para você aí, junto comigo, aprender sempre mais sobre esse Deus Todo-Poderoso, e é sobre isso que eu gostaria de falar com você. Antes da gente começar, deixa eu comentar uma coisa aqui que eu achei legal e dessa vez eu vou te chamar para comentar também, tá bom? Na semana passada eu fiz um convite aqui para as pessoas me dizerem como é que elas estavam estudando a lição, se estavam na lição física ou na lição virtual, e algumas sim falaram que estavam no virtual, mas algumas falaram que estavam no físico. Mas eu achei legal que teve um comentário que destoou disso. Foi uma pessoa dizendo assim: pastor, eu sempre estudo com você aqui nesse vídeo, então seria muito legal que você colocasse pra gente quais são os dias que você está falando. Então hoje eu vou fazer como teste isso, falando hoje eu estou no sábado, no domingo, na segunda, na terça, dizendo qual é o dia do estudo. E ela falou que isso vai me ajudar a continuar na minha leitura. Eu falei, tudo bem, estou pensando aqui agora, né? Tudo bem, nós vamos pensar então em como te ajudar com isso, tá bom, irmã? Não lembro seu nome, mas vai ser bom se a gente seguir esse comentário. Além disso, eu vou tentar fazer mais uma coisa, tá bom? Eu sei que aqui na plataforma do YouTube eu tenho como colocar para você a minutagem. Então, se você estiver no meu canal, Lúcio Bergamo, você vai conseguir encontrar aqui, passando o mouse pela barrinha vermelha que fica bem aqui embaixo, acho que começa aqui, né? E vem até aqui o final do vídeo, você vai conseguir encontrar ali sábado, domingo, segunda, terça, introdução, conclusão, e assim a gente vai poder fazer com que você consiga aprender um pouquinho mais, primeiro sobre a plataforma, né? E segundo, para você ir direto no dia, se você quiser, para aprender ou ouvir somente o comentário daquele dia. Combinado? Esse é o nosso comentário especial e a gente vai começar agora, iniciando esse estudo da lição da Escola Sabatina, exatamente com o que a gente precisa fazer, que é buscar a Deus em oração. Por isso, feche seus olhos, baixe a cabeça, nós vamos falar com Jesus neste momento. Feche os olhos, vamos orar.
Deus querido, muito obrigado, porque nós aqui podemos aprender mais o Senhor e porque nesse momento nós queremos ter o coração e a mente abertos para ouvir a Sua palavra, para entendermos o Seu chamado e para mais uma vez podermos ser inspirados pelo Senhor. Toma nossa mente, toma nosso coração, nos ajuda a aprender e depois praticar o que nós vamos ouvir aqui. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, verso para memorizar? Na verdade, uma coisa antes. Eu preciso te agradecer. Eu recebi várias mensagens de vários irmãos que souberam que meu pai, infelizmente, teve um acidente, teve uma complicação, precisou passar por uma cirurgia no fêmur, na cabeça do fêmur, mas graças a Deus, na tarde de ontem, na tarde de segunda-feira, ele pôde ir para casa. Então, na tarde de terça-feira, perdão. Na tarde de terça-feira ele pôde ir para casa, então graças a Deus já está em casa, agora em recuperação, em fisioterapia, passando ali pelos momentos pós-cirúrgicos, mas graças a Deus já não corre risco, já não tem mais nenhum problema, já foi bem cuidado, graças a Deus por isso. Se você não sabia, ora por ele, ora por essa recuperação, pela minha mãe, Josefe, pelo meu pai, Lúcio também, para que eles também possam ser ali abraçados. Eu sei que tem bastante família em volta, tem bastante amigos em volta que estão ajudando, mas seria muito legal que você aí se unisse comigo nessa oração. Combinado? Vamos lá, verso para memorizar. Eu começo lendo com você aqui Êxodo no capítulo 16, nos versos 18 a 30, dia de sábado, tá bom? O verso para memorizar diz assim, ó. Então o Senhor disse a Moisés, até quando vocês vão se recusar a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso ele no sexto dia lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está, e ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim o povo descansou no sétimo dia. 2 coisas me chamam a atenção de forma forte aqui nessa lição de sábado. Primeira coisa que me chama a atenção, eu vou comentar só aqui, isso não vou falar no dia específico, a gente fala sobre esse texto. A segunda coisa eu vou acabar comentando lá também, tá bom? A primeira coisa é que Deus dá pra gente milhões de chances. Ele sempre chama os seus filhos para que a gente tome a nossa decisão. Mas presta atenção, se fôssemos nós na posição de Deus, se estivéssemos nós na posição de Deus, será que nós não estaríamos chateados com a posição do ser humano? Porque o ser humano é sempre aquele que tenta fazer a vontade, mas aquela má vontade, tentando dar o seu jeitinho, e foi exatamente isso que aconteceu nessa ocasião. Deus deu o maná para o povo de Deus, mas mesmo assim, mesmo Deus tendo colocado regras rígidas, regras claras, para que eles pudessem aproveitar o maná, ainda assim alguns não obedeceram a ele. E quando eles não obedeceram, vem então essa fala, até quando vocês recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? O que me chama a atenção aqui para te dizer o seguinte, mandamentos e leis não são somente os 10 mandamentos, mas as outras ordenanças, as outras coisas que Deus falou, que Ele colocou pra gente, como qualquer outro princípio, todas essas coisas, se Deus falou, elas são regra, elas são lei. Eu, em algum distrito onde eu passei, alguns anos atrás aí, eu lembro de um irmão me dizer assim, pastor, mas isso aqui é mais ou menos, é assim, é aquilo. Eu lembro que eu peguei minha Bíblia naquela ocasião, e mostrei para ele, mas espera aqui está escrito, assim diz o Senhor. Se Deus disse, eu não discuto. Fechei minha Bíblia e disse, eu vou obedecer. Porque existem muitas ordenanças de Deus que não são os mandamentos dele. Mas essas ordenanças, obviamente, respeitando cultura, respeitando região, respeitando o momento, a época específica, elas precisam ser obedecidas. E esse é um dos chamados de Deus para você. Obedeça os mandamentos e as leis do Senhor. A segunda coisa que me chama a atenção é o porquê Deus coloca aqui dizendo assim, o Senhor deu a vocês o sábado. Nós estamos lendo o capítulo 16 do livro de Êxodo. Você sabia que os 10 mandamentos, o lugar onde é muito claro o mandamento do sábado, só acontece em Êxodo no capítulo 20? Nós não vamos chegar em Êxodo no capítulo 20 nesse estudo dessa semana. Mas você percebeu que Deus já citou o sábado? Ou seja, ele já está dizendo pra gente que o sábado ele entra no povo judeu, ele entra para que os hebreus possam guardar antes da lei de Deus. Em alguns aspectos aí, ou na verdade aspectos não, em alguns locais por aí, quando a gente vai falar sobre o mandamento do sábado, a gente precisa explicar e dizer e contar que o mandamento ele não chegou exatamente nos 10 mandamentos, quando eles são entregues para Moisés. Mas os mandamentos já existiam, o povo já conhecia aqueles mandamentos. Os mandamentos, nos 10 mandamentos, eles são quase como
ei, deixa eu lembrar vocês um negócio aqui. E ali Deus coloca os pontos que ele deveria lembrar. Mas esses mandamentos, eles vêm de muito tempo antes. E daqui a pouquinho eu comento mais sobre isso. Duas coisas que me chamam a atenção para a gente começar a estudar um pouquinho essa lição da escola sabatina. A outra coisa é que o povo, ele enfrenta uma jornada muito difícil. Só que para eles enfrentarem essa jornada difícil, durante os 40 anos que eles passariam no deserto, eles precisavam se assumir o lado, de que lado eles estariam. E eles precisavam dizer para todas as pessoas que moravam ali em volta: nós somos do Deus Yahvé, do Deus vivo. Esse Deus que nos livrou do Egito é o Deus que vai nos guiar a partir de agora. Isso, com certeza, é uma coisa que eu e você precisamos fazer. Vamos lá, lição de domingo, dia 10 de agosto, foi quando nós estudamos, então só para você se localizar aí, lição de domingo. O título da lição dessa semana é Águas Amargas. A narrativa bíblica, ela começa contando pra gente, lá no capítulo 15, que depois deles cruzarem o Mar Vermelho, eles andam um pouco e Deus então, lembra que ele guiava durante o dia com uma nuvem e durante a noite ele guiava o povo com uma coluna de fogo, mas ele, toda vez que era para acampar, a nuvem parava e se posicionava num lugar específico, então as pessoas ali, os grupos que tinham sido definidos ou divididos em famílias, eles então se organizavam, e ao se organizar, eles então procuravam um lugar deles para dormir, cada um tinha o seu lugar específico para colocar sua tenda, com o seu vizinho para cá, o vizinho dali, e eles então, ao se encontrarem, ao se arrumarem naquele lugar, eles então buscavam água, buscavam comida, e agora eles tinham ali uma forma de poder viver durante alguns dias naquele lugar, enquanto Deus não levantasse novamente a nuvem e começasse a guiá-los para frente. Nessa ocasião, no capítulo 15 do livro de Êxodo, eles chegam em um lugar, logo depois do Mar Vermelho, onde Deus coloca a nuvem e eles entendem, então, nós vamos acampar agora. Só que nesse primeiro teste, eles encontram rapidamente uma fonte de água. Só que aquela fonte de água não era uma fonte potável. Eles, obviamente, ao andar no deserto, saem rápido para buscar água, para então poder encher as suas garrafas e ali conseguir beber água, sanar a sede. Só que quando eles chegam naquele lugar, eles percebem que aquela água ela tinha, na verdade, um aspecto amargo. E aquele aspecto amargo tornava aquela água intragável. Eles então vão até Moisés e começam a reclamar. Você conhece algum ser humano por aí? Porque eu conheço alguns, no caso eu aqui, inclusive. E quando a gente não está satisfeito com alguma coisa, a primeira coisa que a gente começa a fazer é reclamar. E vamos combinar que aqui começa um ciclo que não para mais. O povo de Israel, o povo hebreu não para mais de reclamar, e tudo que eles ganhavam, eles sempre tinham uma segunda reclamação. Aqui em casa, a gente já leu para as nossas crianças, nós temos 2 crianças, né? A esposa e 2 crianças, eu sou casado e tenho 2 crianças. E essas 2 crianças, a gente leu para eles uma vez um livro chamado A Zebra Zezé. A Zebra Zezé é uma zebrinha que ela reclama de tudo que está acontecendo em volta dela. E esse livro, obviamente, tem a intenção de a gente começar a olhar para as coisas boas que acontecem ao nosso redor. Ajuda a gente a entender exatamente o contexto do povo hebreu. Porque o povo hebreu tinha recebido muitas bênçãos, tinha enxergado muitas coisas. Deus tinha se revelado naquela região, no lugar onde eles estavam, exatamente para eles. Tinha salvo eles de várias pragas, tinha mudado muitas coisas, mas eles não param de pensar nas coisas ruins que estavam acontecendo. E toda vez que alguma coisa ruim acontece, obviamente, nós vivemos em um mundo de pecado que tem coisas ruins, eles vão lá e reclamam de novo. E eles vão lá e reclamam de novo. Eles vão lá e reclamam de novo. Esse é o costume do povo hebreu, era um povo reclamão. Ao invés de entender que Deus estava mexendo com a natureza e todas as características, ou melhor, todas as coisas, para que eles pudessem ter uma liberdade para sair do Egito e alcançar a Terra Prometida, eles continuam na reclamação constante e irrestrita. Eles reclamam de tudo. Agora eles chegaram ali do lado dessas águas amargas, então Moisés ouve todas as reclamações e corre em Deus. E agora? O que eu faço, Deus? Então Deus dá para ele um jeito de resolver. Ele vai até uma madeira, uma árvore que estava ali. Deus manda então que ele pegasse aquela árvore, aquele tronco de árvore, e jogasse dentro do poço, do lugar onde tinha água. E ao jogar naquela água, aquela água instantaneamente se transforma numa água potável. E agora eles podem comer, ou melhor, tomar, e não tem mais aquele aspecto amargo na boca. O que é que isso mostra para mim?
A lição da escola sabatina no domingo mostra pra gente dois aspectos. O primeiro é que Deus mostrou para o povo duas lições específicas nesse dia. O primeiro deles, sempre é necessário ter paciência e esperar o tempo do Senhor. Eu e você somos apressados. Sabia disso? Eu sou muito apressado. A gente vive em São Paulo aqui há pelo menos 15 anos, há 16 anos, na verdade, esse ano que completa, e a gente aprendeu a viver naquela bagunça de estar o tempo inteiro correndo pra cá, de resolvendo uma coisa, resolvendo outra. Eu brinco com os amigos, quando a gente vai pra algum outro lugar, um interior que seja, a gente tem uma rotina diferente, uma rotina de tentar resolver tudo ao mesmo tempo, de ter muitas atividades. A gente chega em outros lugares, quando eu chego no interior, por exemplo, ou então outros estados, a gente entra ali e vai em algumas outras capitais que a gente chega e as pessoas elas vivem num outro ritmo. O ritmo delas é o ritmo saudável, a gente sabe disso. Eles estão corretos e a gente não. Mas a gente se incomoda com isso, porque parece que as coisas não estão acontecendo. Parece que o povo é muito tranquilo, às vezes pacato, porque as coisas vão se resolver. Essa daqui talvez seja o primeiro e o principal ensinamento quando a gente fala sobre Deus. Porque quando eu falo sobre Deus, não existe o meu tempo, mas existe sim o tempo dele. Vou repetir para ver se você consegue entender. Quando eu falo sobre Deus, não existe o meu tempo, porque o meu tempo pode estar errado, mas existe sim o tempo dele. Por isso, a primeira coisa que Deus está ensinando para esse povo, na primeira dificuldade, logo depois do Mar Vermelho, é que eles precisavam agora ter paciência e esperar o tempo do Senhor. Paciência e esperar o tempo do Senhor. Como é difícil ter paciência, vamos combinar aqui. É muito difícil. A gente olha para as coisas que a gente poderia resolver e a gente fala assim, Deus, mas eu estou vendo a solução, será que não vai? Vamos lá, Deus, me ajuda, resolve para mim. E não é assim. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Porque eu não conheço qual é a próxima curva, qual é a próxima esquina, eu não sei qual é a próxima necessidade que vai acontecer, mas Deus sabe. E eu sei que na sua vida, assim como na minha vida, já aconteceram várias vezes de Deus me dizer um não naquele momento, quando eu pedia alguma coisa para ele, com urgência, com necessidade, falou assim, Deus, tá ruim, eu preciso da sua ajuda. Mas ele não me respondeu. E quando eu achava que ele estava sendo chato, quando ele não estava me dando a resposta, de repente eu comecei a perceber que ele estava me dando a resposta. A resposta era, espera um pouco, porque eu tenho a solução. E no momento certo ele age e resolve todos os problemas. Eu sei que a sua vida também foi assim. Eu sei que você já passou pelo menos uma vez por essa situação. Se você ainda não passou, por favor, aceita meu chamado aí, ó. Vai orar, vai buscar Deus. Porque quando a gente ora, quando a gente se aproxima dele, a gente tem essa liberdade de conseguir sim conversar com o Senhor e dizer assim, Senhor, eu estou precisando de ajuda. Vamos lá, me ajuda, eu preciso agora. A solução é essa, ou pelo menos eu acho que é essa. E o Senhor, o que vai falar para mim? E Deus sempre tem a solução pra gente. Basta você confiar, porque você vai ver. Ele pode mudar as circunstâncias, o mundo, ele pode mudar tudo, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. A segunda coisa que a lição coloca pra gente, né, na lição de domingo, é que Deus, ele nunca age sozinho. Na verdade, ele sim age sozinho, mas em muitos momentos ele age em cooperação com os seres humanos. Ele poderia, obviamente, aparecer aqui em pessoa e fazer as coisas e resolver todos os problemas e mudar todas as circunstâncias, mas ele escolheu não fazer isso. Como assim? Deus escolheu colocar a gente no meio do plano da salvação. Nós não temos nada para oferecer ao plano da salvação, mas Ele quer que nós aqui sejamos usados como um conduto, como um caminho para que ele possa resolver os problemas. Ele poderia, obviamente, ter transformado aquela água rapidamente, simplesmente num abrir e fechar de olhos, num passe, a gente chama de mágica, né? Mas em um instalar de dedos, em alguma coisa assim. Mas ele resolve não fazer, ele pede para que Moisés e o povo encontrem a árvore e coloquem lá dentro. E ao colocar aquele tronco daquela árvore específica dentro daquele poço, ele então transforma a água que era de mara, de amargo, para uma água que agora era potável, porque ele inclui a gente. Por que Deus inclui a gente? Me lembro aqui de um pastor amigo que falava assim, Deus não veio só para te salvar, mas ele veio para salvar o outro através de você. E algumas vezes é para salvar a você através do outro que você está tentando buscar. Deus, na verdade, é assim que Ele trabalha, colocando a gente a serviço dEle para que o nosso coração, para que a nossa vida seja mudada. E assim, quando a nossa vida é mudada, nós então conseguimos salvar outras pessoas. Percebe como é que Deus é maravilhoso? Ele quer colocar a gente no meio, na cooperação de todo o trabalho, de tudo que Ele faz para a gente. Agora, o último ponto é que Ele se coloca como aquele que protege o seu povo.
Eles, sim, passariam por dificuldades e por lutas, assim como as águas que eles encontraram eram amargas, eram difíceis de tomar. Mas Deus Todo-Poderoso disse que se eles continuassem fiéis, o Deus Todo-Poderoso continuaria cuidando deles em todas aquelas circunstâncias. Isso é maravilhoso, não é? Isso é pra gente parar um pouquinho e pensar como Deus sempre cuida da gente. Vamos lá para a lição de segunda-feira? A lição de segunda-feira fala pra gente sobre o próximo texto, que é exatamente Êxodo no capítulo 16, quando o povo hebreu chega num próximo lugar e agora eles começam a perceber que a comida que eles tinham carregado lá do Egito, aquele material que eles tinham se preparado, ou então a caça que eles tinham feito ali no começo do caminho, acabou. E agora eles olham para o lado e olham para o outro e imagina só, aquele povo de quase 2 milhões de pessoas, ou um pouco mais de 2 milhões de pessoas, olhando em volta, estando agora no deserto onde não tem nada para caçar. Eles iam comer o quê? Então agora eles rapidamente esquecem o que Deus já tinha feito por eles. Deus tinha acabado alguns dias atrás de fazer um milagre maravilhoso ao transformar aquela água que era amarga em uma água potável, mas o povo ignora. E agora na lição de segunda-feira, em Êxodo no capítulo 16, a gente tem uma segunda murmuração. E aí eu te pergunto, qual foi a causa da murmuração dessa vez? Porque eles tinham reclamado lá sobre a água e agora eles têm que reclamar sobre uma segunda coisa. Que tipo de coisas reclamam? E sabe o que é que eles reclamam? Que eles estavam com fome. Percebe que as duas primeiras dificuldades do povo, assim que eles passam o Mar Vermelho, que eles precisam depender completamente do poder de Deus, é de coisas que são essenciais para a nossa vida, ou seja, que a gente precisa, de novo, depender completamente do Deus Todo-Poderoso. Eles não tinham onde buscar água, eles não tinham onde buscar comida. Por isso, as duas reclamações deles exprimem ou deixam claro para a gente que o Deus Todo-Poderoso estaria guiando eles e cuidando deles em todos os aspectos da vida deles, principalmente nos mais básicos, principalmente naqueles aspectos que são mais essenciais. E é por isso que ao eles reclamarem da falta de comida para Moisés, Moisés então vai até Deus e diz assim, Deus, eu não tenho onde tirar comida para 2 milhões de pessoas. Eu não sei o que fazer, é muita gente. E agora Deus então responde para eles, fiquem tranquilos, eu vou dar um jeito de dar comida para vocês. Então Deus faz a primeira coisa, que é mandar para eles as codornizas. Eles estavam reclamando porque eles queriam comida, carne. E aí Deus então faz com que naquela noite ou durante aquele próximo dia, aquelas codornizas, que é um tipo de pássaro, caiam sobre eles como se fosse uma chuva. São tantas, mas tantas, que eles comem tanto, mas tanto, que agora eles reclamam que estão de barriga muito cheia. Percebe como é que algumas vezes a gente reclama de tudo? E Deus ali, junto ao povo hebreu, tem que ser paciente e dar para eles o que eles achavam que queriam. E agora eles reclamam porque eles tinham comido muito, mas eles estavam de barriga cheia. A próxima coisa que Deus faz é que nos próximos dias Deus instrui a Moisés, dizendo assim, Moisés, a partir de agora eu vou dar para vocês uma comida que vai perdurar durante toda a caminhada de vocês. Durante todo o tempo que vocês caminharem, eu vou mandar para vocês uma coisa que vocês vão chamar de maná depois. E essa coisa que vocês vão receber vai ser como se fosse umas escamas, tipo um pozinho branco, que vai cair sobre as tendas, sobre o gramado, sobre os lugares onde vocês estiverem. E quando vocês virem isso, vocês podem recolher. Cada pessoa vai ter uma medida específica, vocês vão ter que separar exatamente o que vocês precisam para aquele dia e vão usar aquilo durante o dia. Não dá para guardar. Se vocês guardarem da noite para de manhã, já vai estar estragado. Vai aparecer bicho, vai aparecer bolor e aquilo estraga muito rápido. Então vocês vão pegar de manhã e vão comer até a noite. Então as 3 refeições podem ser feitas com isso, da forma como vocês quiserem. Podem usar esse material, essa farinha específica aí para fazer os pratos que vocês quiserem. Quiser buscar até estrela Michelin, pode. Brincadeira, lógico, mas eles podiam fazer como eles queriam. E ali, Deus coloca uma segunda coisa. E a segunda coisa é que eles precisavam agora olhar para aquele maná, pensando exatamente na lei de Deus. E agora eu explico para você aquele ponto que eu não falei lá na lição de sábado. Quando eu leio o verso para memorizar, que está ali em Êxodo no capítulo 16, os versos 28 a 30, já existe a reclamação do povo
do porquê o maná está estragando. Mas Deus tinha dado uma regra muito clara. Vocês vão colher o maná diário para cada pessoa todos os dias. Esse maná vai cair, pode ficar tranquilo, sempre vocês vão receber. Se vocês guardarem, vai estragar. Só que tem um dia específico que vocês precisam colher o dobro, porque eu vou mandar o dobro de maná. Isso vai ser a sexta-feira. Porque no sábado não cai maná. E a pergunta é, por que não cai maná no sábado? Você sabe dizer por quê? Eu sei dizer o porquê. É porque Deus planejou que aquele povo entendesse o plano dele de salvação para o ser humano. E no meio do plano de salvação para o ser humano existem 24 horas determinadas por Deus em um dia específico da semana, onde eu e você precisamos olhar para as coisas que nós temos e parar com tudo que a gente tem. E sim olhar para as coisas que Deus dá para a gente, confiando no que Ele vai dar para a gente. Sabe que dia é esse? O sábado. Você aí que trabalha incansavelmente todos os dias da semana, precisa parar no pôr do sol da sexta-feira e parar até o pôr do sol do sábado, porque durante esse período, sabe quem é que dá tudo o que você precisa? Sabe quem é o ser que está cuidando das suas necessidades mais básicas? Eu vou te falar. Quer saber? É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que instituiu o sábado lá para Adão e Eva, porque é Deus quem cuida da gente. Não somos nós que temos forças para vencer as nossas batalhas, mas é Deus quem vence as batalhas para a gente. Para pensar que durante 40 anos o povo recebeu o maná. Durante toda a peregrinação, durante todo o tempo que eles demoraram para chegar até a Terra Prometida, Deus enviou o maná para eles. Essa dádiva, esse presente ensinou que o Deus Criador é o provedor de tudo. E a segunda coisa é que quando Deus me provê todas as coisas, eu agradeço a Ele, separando pelo menos um dia para adoração a Ele, o sábado. O sábado é o dia que Ele escolheu para que fosse dedicado à adoração a Ele. E aí eu vou ler aqui para você o trecho que está no último parágrafo da lição de segunda-feira, que diz assim, ó. A cada semana, 4 milagres aconteciam. Primeiro, durante 5 dias, Deus dava uma porção diária de maná. Na sexta-feira, segunda coisa, era dada uma porção dobrada do alimento. Terceira coisa, o maná não estragava da sexta para o sábado. Quarto milagre, nenhum maná caía no sábado. Esses 4 milagres, eles mostravam que o Deus Todo-Poderoso não deixava de cuidar deles diariamente. Durante os 5 dias que caía, durante o dia que caía em dobro, durante o dia que não caía, e eles ainda tinham a liberdade de poder escolher adorar a Deus no sábado. Olha só que Deus maravilhoso, Ele pensou em tudo para que eles pudessem ser atendidos, para que eles pudessem ser cuidados. É por isso que eles precisam... É por isso que eles precisam entender como povo hebreu e nós aqui, por consequência, como o povo filho de Deus, que Deus deu pra gente o sábado. Vou te fazer um convite aí. É o último texto da lição de terça-feira. Terça ainda? Ou é segunda? De segunda-feira. É a última linha ali. Tá escrito assim, ó. Deus disse, vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Êxodo 16, 29. Porque quem é que deu o sábado para o ser humano? Foi Moisés? Não, foi Deus. Foi Deus quem instituiu o sábado, foi Deus quem fez todo o plano para que o sábado estivesse no meio da criação. É por isso que é tão importante a gente estudar e entender o Êxodo, quando Deus liberta o povo e reitera para eles todas as regras que eles deveriam continuar seguindo, porque essas regras eram muito importantes para que aquele povo vivesse em harmonia com o Deus Todo-Poderoso, com o Deus vivo, com aquele Criador e o mantenedor da vida deles. E olha só que legal. Se eu entender esses 2 termos que eu acabei de falar aqui para você, quem é o Criador? É Deus. Quem é o mantenedor? É Deus. Deus não só criou o povo hebreu, mas ele manteve o povo hebreu durante 40 anos, dando pra gente um exemplo muito importante que nós aqui devemos continuar seguindo. Quando nós entregamos ao Senhor, Ele nos mantém. O Criador e mantenedor continua cuidando da gente. E é por isso que a gente se entrega a Ele, é por isso que nós obedecemos os seus mandamentos, é por isso que a gente continua fazendo a vontade do Deus Todo-Poderoso, porque só Ele tem condição de nos criar. O Criador é só Deus. O texto de Apocalipse fala, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Aquele que fez o céu,
o mar, a terra e as fontes das águas. Encontra outro ser que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Encontra outro ser que, achando que é um criador todo-poderoso, consegue alcançar o tamanho de Deus. Não existe isso. E a segunda coisa, mantenedor. Deus é mantenedor, porque Ele cuida da gente, porque Ele tem atenção para nossas necessidades, porque Ele olha para mim e para você e Ele mantém as coisas mais básicas da nossa vida para que assim a gente se sinta amado e cuidado por Ele. Vamos lá, lição de terça-feira? Na lição de terça-feira, nós aqui aprendemos como é que Deus então dá água novamente para o povo. Eles já tinham bebido, tinham comido e agora tinham recebido o maná. E agora Deus então ouve novamente, mais uma vez, uma reclamação do povo. Tinha mais uma necessidade que eles precisavam colocar, que para eles era obviamente muito importante, mas que eles então colocam para que Deus pudesse se revelar, né? Eles então pedem a Deus, olha, eles chegam no próximo lugar e dessa vez esse novo milagre, em Êxodo no capítulo 17, acontece ali, deixa eu ver se eu estou falando certo, exatamente no Monte Horebe. Sabe qual é o Monte Horebe? Existem alguns estudiosos que dizem que o Monte Horebe é o Monte Sinai. É o mesmo monte. E agora, ao eles chegarem no pé do Monte Sinai, eles não demoraram para chegar no pé do Monte Sinai. Eles foram muito rápido e chegaram ali no lugar onde Deus falaria com eles. O Monte Sinai era o lugar onde Moisés já morava. É o lugar onde Deus apareceu por meio da sarça ardente. Era o lugar próximo ali da casa do seu sogro Jairo. Lembra? Ou melhor, Jetro, aonde Moisés então reencontra-se com Deus e agora Deus o chama para que ele seja o representante. Meu vizinho aqui está fazendo alguma coisa na parede ali, mas ignora, vai seguindo aqui. Se estiver ouvindo alguém batendo na parede, segue comigo, tá bom? O que Deus faz no capítulo 17 do livro de Êxodo é tirar água de uma rocha. E como é que Deus faz isso? O povo então começa a ficar com sede, eles vão reclamar para Moisés, eles reclamam dizendo assim, olha, a gente precisa de ajuda, a gente está com sede, aqui tem muita gente, não tem ninguém com água, então Moisés dá um jeito de resolve isso para a gente, você trouxe a gente aqui para morrer. Então Deus dá uma regra para Moisés. Moisés, vai naquele canto do Monte Sinai e fere a rocha, pega o bastão que você tem na mão, a sua vara, e bate na rocha uma vez, ali vai abrir um buraco, e esse buraco da rocha vai jorrar água. Você já viu pedra dando água? Eu nunca vi. Só o poder de Deus. É por isso que é muito legal quando a gente entende os milagres que Deus fez e o porquê Ele fez aquilo. Deus obviamente atendeu a necessidade do povo, mas Ele também se colocou como a rocha viva, como aquela onde a gente pode se estabelecer. Afinal de contas, o Deus Todo-Poderoso é a água, é a rocha, Ele é o pão da vida, Ele é tudo isso, mas a gente já vai chegar nessa parte da lição da Escola Sabatina. Deixa eu ler para você um texto que está aqui na lição de terça-feira. Está ali bem no meio, acho que é um... Deixa eu contar aqui. 1, 2, é o terceiro parágrafo da lição da Escola Sabatina de terça, que diz assim o texto de Ellen White, Patriarcas e Profetas, na página 250. Eu leio aqui. Moisés feriu a rocha, mas era o Filho de Deus que, velado na coluna de nuvem, estava ao lado de Moisés e fazia correr a água doadora de vida. Não somente Moisés e os anciãos, mas também toda a congregação que permanecia à distância viram a glória do Senhor. Contudo, se fosse removida a nuvem, teriam sido mortos pelo terrível esplendor daquele que nela habitava. Olha só que legal. O povo entendeu e viu o poder de Deus. Não viu Moisés fazendo um milagre ali, uma mágica para sair água da rocha. Eles viram, na verdade, o poder do Deus Todo-Poderoso se colocando ali e mostrando para eles que ele podia manter aquele povo, independente da quantidade de gente, mas que ele continuaria dando para eles o que é que fosse necessário. Alguns anos depois, a Bíblia fala pra gente que o próprio apóstolo Paulo lembra os crentes lá de Corinto, que a experiência dos israelitas lá no deserto, ela foi única. E ele fala assim, né? O próprio Cristo não apenas os guiou, mas lhe ofereceu água.
e atendeu a necessidade deles. E agora sim, 1 Coríntios no capítulo 10, no verso 4, diz assim: beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Quando a gente fala de pedra na Bíblia, eu estou falando também sobre o lugar onde a gente pode estabelecer a nossa vida. Lembra disso? A gente não tem muita ligação com como eram as coisas na época de Jesus ou na época bíblica, mas eu vou tentar dar uma explicada aqui rapidinho. Em muitos lugares, na verdade em todos eles, para eles estabelecerem uma casa, eles não faziam tijolos como nós fazemos hoje, mas a maioria dos lugares eram estabelecidas com pedras. Pedras grandes que eram encontradas por ali, então eles usavam essas pedras para empilhar e colando com argamassa, com alguma coisa que tivesse ali uma cola, eles então faziam uma casa. Por isso Jesus é a pedra principal daquela casa que foi desenhada para dizer assim: Deus é a base da tua vida. É em cima dele que você deveria estabelecer. É em cima do poder de Deus que você deveria confiar. E não ficar por aí tentando fazer a sua própria vontade para onde quer que você vá, mas aceitando o chamado dele, porque ele é a pedra que até água pode jorrar. Percebe como Deus continua criando e mantendo. O Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, é aquele que nos mantém e que cuida da gente em todos os tempos da nossa vida. Deixa eu puxar aqui agora uma coisa que eu normalmente gosto de fazer, tá bom? A gente está aqui na lição de terça-feira, e ali no finalzinho da lição de terça-feira, deixa eu achar aqui rapidinho, aqui no finalzinho da lição de terça-feira, existe uma pergunta que eu queria fazer o desafio para você me ajudar a responder. Pode ser? Pergunta: quais são as áreas em que você precisa confiar em Deus hoje? Você consegue responder aqui embaixo? Não precisa colocar detalhe não, mas imagina assim, você pode responder para mim: eu tenho dificuldade de entregar nas mãos de Deus a minha área financeira. A minha vida está uma bagunça porque eu não consigo entregar as finanças da minha vida ao Senhor. Coloca aqui, eu tenho, não precisa escrever tudo isso, mas pode colocar área financeira. Você pode escrever aqui: eu tenho problema de entregar minha área familiar, porque a minha vida está uma bagunça, porque eu não consigo entregar a minha família nas mãos de Deus. A minha vida é ruim porque eu não consigo entregar meu tempo. A minha vida é ruim porque eu não consigo entregar... Você pode colocar aqui, não que a sua vida é ruim, mas que você talvez aprendeu a se entregar a partir desse aspecto específico da sua vida. Então escreve aqui qual é a área que você precisa confiar em Deus hoje. Mas a questão continua, que diz assim, como aprender a se submeter à vontade dele e esperar o seu tempo? Essa é uma pergunta que demanda um pouquinho mais de comentário. Ou melhor, da gente parar um pouquinho mais e pensar. Porque, responde para mim, qual é a regra? O que é que você faz para poder se estabelecer, ou melhor, para deixar que Deus tome conta da sua vida? Que tipo de ações você deveria fazer? O que é que você precisa fazer para que a sua vida seja realmente diferente, permitindo que Ele seja o Deus Todo-Poderoso? Existem perguntas muito sérias que precisam acontecer no nosso interior, dentro da sua alma, dentro da sua vida. E essa daqui talvez seja o meu chamado para você hoje. Para um pouquinho para pensar e pense que tipo de coisa você deveria mudar na sua vida, escolher ser diferente, para que então você possa entregar a sua vida completamente nas mãos de Deus, permitindo que Ele faça toda a diferença. Vamos lá? Lição de quarta-feira. Na lição de quarta-feira, a gente leu um pouquinho sobre a ocasião quando Jetro vem visitar Moisés e o povo que estava ali. Lembra que eu falei que Moisés, quando foge do Egito, ele vai até próximo do Monte Sinai, onde ele fica morando durante 40 anos, e ele então se casa com uma mulher lá. E ao se casar com Zípora, ele fica morando com aquela família, a família do patriarca Jetro. Jetro não era um homem que acreditava somente no Deus Yahvé, pelo que a gente percebe aqui pela Bíblia. Mas ele era um homem sábio. E ao ele ver todos os sinais e maravilhas, ou melhor, ouvir sobre os sinais e maravilhas que Deus tinha feito através de Moisés, através daquele povo dentro do Egito, ele também se maravilha e louva o nome de Deus, quase como se colocando: olha, a partir de agora, talvez eu adore somente esse Deus aí. Além disso, ele dá ainda uma outra dica muito especial lá em Êxodo no capítulo 18, para que Moisés possa fazer. Porque quando Jetro traz ali, Zípora, que era a esposa dele, e também Gerson e Eliezer, os dois filhos de Moisés,
ele então começa a perceber a dinâmica do lugar. E Moisés tinha muita demanda. Imagina só ele sozinho ouvindo 2 milhões de pessoas, ou 2 milhões de pessoas. É muita gente. Por isso, então, Jétro dá uma dica para ele. Olha, eu vou dar uma dica para você aqui para você poder, então, entender. E agora, usado pelo Espírito Santo, ele diz assim para Moisés: divide esse povo em grupos. Você não precisa resolver todas as dificuldades, mas você precisa, sim, se posicionar dizendo que tipo de coisas você vai atender ou não, porque senão você vai ficar louco. Você vai chegar no burnout rapidinho. Obviamente não tinha ainda o nome burnout na época, mas é exatamente isso que ele ia passar, pelo estresse, e aquele estresse ia virar muito grande a ponto dele não conseguir mais retornar para suas atividades normais. O burnout que nós conhecemos hoje. Por isso, ele ouve, melhor, Moisés ouve a dica de Jétro e divide o povo, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui, em grupos de 1000, em grupos de 100, em grupos de 50 e em grupos de 10. São 4 classificações de grupos que ele define para que esses grupos pudessem ter em cada um dos seus níveis pessoas específicas que tivessem temor a Deus, eram pessoas que adoravam a Deus, que tinham a característica de serem conhecidos por adorar a Deus. Segunda característica, eles precisavam ser confiáveis. E terceira coisa, eles precisavam ser pessoas que odiavam o ganho desonesto. 3 coisas muito específicas que são colocadas aqui como a característica dessas pessoas, e agora Moisés coloca eles como representantes desses grupos específicos. Sabe o que acontece com Moisés? Ele fica responsável por se relacionar com Deus e resolver só os problemas mais complicados de todos. Para Moisés, obviamente, a situação ficou muito melhor, porque ele agora podia ter tempo para não ficar doido, para não ficar maluco com as demandas, com as dificuldades que com certeza apareceram. Lembra que o povo hebreu era um povo reclamão? Imagina todos eles vindo até Moisés, tentando trazer cada um a sua necessidade. Por isso, essa dica de Jétro é colocada na Bíblia e descrita ali em Êxodo no capítulo 18 como uma coisa muito importante que ajudou aquele povo a poder se organizar. Ou seja, foi uma dica dada pelo Deus Todo-Poderoso para continuar mantendo aquele povo unido. Vamos lá para quinta-feira? E eu preciso terminar porque meu tempo já está acabando aqui, mas eu vou para quinta-feira agora e o título da lição da quinta-feira é O Pão e a Água da Vida. 1 Coríntios no capítulo 10, no verso 11, fala assim, ó: essas coisas aconteceram a eles, ao povo hebreu, como exemplos que foram escritas, como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Sobre quem tem chegado os fins dos tempos? É engraçado, né? Porque o apóstolo Paulo, ele coloca que o fim dos tempos estava chegando na época dele, para o povo de Corinto. E aí eu pergunto para você, será que o fim dos tempos está chegando para a gente também? Claro que tá. Nós estamos muito mais próximos do povo, do final dos tempos, do que Paulo, há 2000 anos atrás. Mas Paulo já chama para a gente a atenção que Jesus, ao se posicionar e cuidar de todo aquele povo, ele se coloca como o pão, como a comida, como o maná, porque aquilo que é básico, aquilo que é essencial para que você possa manter a sua vida, Deus vai te dar. E a segunda coisa é que ele se coloca como a água da vida. Em todos os momentos, Deus, ele dá pra gente o que nós precisamos. Então, eu sempre gosto de fazer uma conta invertida, que é assim, ó. Eu pergunto para as pessoas, como é que começa? A gente primeiro recebe a bênção e depois obedece, ou a gente primeiro obedece e depois recebe a bênção? A maioria das pessoas diz para mim, primeiro a gente obedece, depois a gente recebe a bênção. E eu falo para as pessoas, estão errados, porque estão errados. Eu gosto de fazer essa brincadeira porque a gente está sempre errado. Como é que funciona com Deus? Lembra de Adão e Eva? Deus primeiro dá para Adão e Eva a bênção. Deus não colocou eles para trabalhar primeiro, para depois serem os donos da terra. Mas Deus dá para eles primeiro a terra, ou seja, a bênção vem primeiro. E depois, a primeira coisa que Deus dá para eles, Adão e Eva, que são criados no final da sexta-feira, é o sábado. A primeira coisa que eles recebem é o sábado, é a bênção. Porque depois Deus dá o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta-feira, para que então eles trabalhassem. Primeiro Deus dá a bênção para a gente e depois ele pede, agora, filho, entrega o seu coração para mim. Da mesma forma, Deus cuida daquele povo com tanto poder, com tanta glória, sendo o pão e a água da vida. E esse é o chamado de Deus para mim e para você. Para que nós aqui possamos aceitar o nosso Deus sendo para a gente o pão
e a água da vida. Se nós aceitamos a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, Romanos 12, verso 2, acho que é isso, nós aqui podemos compreender o que Ele tem planejado para a gente. E quando Deus planeja, Deus sabe exatamente o que Ele quer. Deus sonhou para que aquele povo fosse para a gente um exemplo. Ele estava tentando salvar aquele povo, mas Ele também está dando um exemplo para a gente, que nós precisamos aceitar o pão da vida e a água da vida, que é só isso que pode dar para a gente a salvação eterna. Eu preciso terminar a lição da escola sabatina, meu tempo está realmente acabando, e eu queria que você compreendesse esse plano de Deus. Deus quer dar a salvação para você. Eu vou ler para a gente o finalzinho da lição da quinta-feira, pode ser? Lá no finalzinho, o parágrafo... Finalzinho não. É o terceiro parágrafo, na verdade. Começa dizendo assim: depois, em seu ministério, Jesus extraiu lições desses relatos do Antigo Testamento, lá do povo hebreu, e especialmente sobre o maná e a água, o pão e a água da vida. Ele então usa essas imagens para ensinar as verdades sobre ele mesmo, pois ele era aquele que havia conduzido os israelitas em todo o caminho do deserto. A pergunta para você é: que Deus você está esperando que apareça para você? Porque a gente fica esperando mesmo um Deus que venha quase como se fosse um super-homem, abrindo o terno e saindo daquele uniforme, onde você pode ali chamar ele sempre que for uma necessidade urgente. Mas espera aí, Deus chama a gente para que ele seja o nosso mantenedor. Ele não está aqui só para cuidar de uma necessidade específica, mas ele está aqui para ser o Deus Todo-Poderoso, que a gente entregou a vida nas mãos dele e que ele agora é o Deus que cuida, que mantém, porque nós o reconhecemos como Deus Criador, porque nós obedecemos às suas leis, porque nós fazemos a vontade dele. Por isso, hoje, obedeça à vontade de Deus. O vizinho começou a furar a parede, então eu parei, mas vou começar, espero que você não esteja ouvindo isso. O Deus Todo-Poderoso é o Deus que quer. O Deus Todo-Poderoso, ele quer que você entenda que ele quer te salvar e por isso ele se coloca como o pão e a água da vida. Permita que ele seja isso para você na sua vida. Aceita o chamado dele para a tua vida hoje. Aceita Jesus. Fica com Deus. Até a semana que vem. Um grande abraço. Não esquece de estudar a lição da Escola Sabatina, tá bom? Compra a nova lição porque vai ser bênção. Ah, eu esqueci. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pelas suas bênçãos e pela sua maravilha, porque o Senhor tem sempre estado com a gente. Ajuda para que a nossa vida seja sempre correta, andando nos seus caminhos e respeitando os seus mandamentos. Fica ao nosso lado, ajuda para que o nosso estudo seja cada vez melhor, ajuda para que esse estudo agora seja realmente eficaz. Cuida de nós te imploramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tchau.